Olá, hoje no Panorama nós vamos falar sobre a importância das nossas escolhas para o poder legislativo. Vamos votar em deputado federal, estadual e 2 senadores. Com as atenções voltadas para a disputa presidencial, acabamos deixando as demais escolhas para a última hora. E isso não é nada bom. Em plena campanha eleitoral, pouco se tem falado da disputa para os cargos de deputados estaduais, distritais, federais e de senadores. Os parlamentares são fundamentais para a governabilidade dos estados, do Distrito Federal e da União. Com tamanha importância, os custos para os cofres públicos também são altíssimos. Vamos ver o caso do Congresso Nacional. Cada deputado federal recebe salário de R$ 33.700 por mês. Além disso, tem uma verba de gabinete de R$ 102 mil para contratar até 25 funcionários. E pouco menos de R$ 50 mil para pagamento de aluguel de casa e de carro, alimentação e outras despesas. Num total de quase R$ 185 mil por mês. São quase 95 milhões de reais mensais gastos pelos 513 deputados. No ano, a Câmara custa mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O custo de cada senador também é alto, são quase R$ 170 mil por mês. Total mensal de 13 milhões e 500 mil reais. Por ano, são investidos mais de 175 milhões de reais. O custo total do Congresso por ano é de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Apesar da despesa bilionária, o comparecimento de parlamentares no Congresso Nacional deixa muito a desejar. Nos 6 primeiros meses de 2018, apenas 7% dos deputados participaram de todas as sessões da Câmara. Neste ano, só trabalharam 53 dias até o mês de agosto. No caso do Senado, foram apenas 36 sessões de votações no primeiro semestre. Apenas 7 dos 81 senadores compareceram a todas elas. Hoje a gente recebe o professor de Direito Constitucional Rubens Gleiser, coordenador do projeto Supremo em Pauta da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e a cientista política Joyce Luz, pesquisadora do Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais da USP. E você também pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook, pelo Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura. Joyce, Rubens, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço. Atenções voltadas aí para a presidência, não é? Até para governadores e legislativo, as pessoas não estão se dando conta. Lembrando que são 4 escolhas, não é? Esse ano, deputado estadual, deputado federal e 2 senadores. Qual é o problema, o risco de deixarmos justamente essas escolhas para a última hora? Sem Congresso não se governa, não é? O risco é grande, né? Ainda mais porque o legislativo é a casa do povo. É o legislativo que representa o povo, as nossas diferenças. Ele é o principal ator, né? Então, a gente deixar para a última hora, a gente está deixando as nossas preferências de lado, né? E acho que, especialmente, no Congresso, a gente está pensando no nível federal, mas estadual também, que permite que as políticas que os presidentes prometem podem ser realizadas ou não. Então, mudanças na legislação dependem do Congresso. Mudanças na Constituição dependem mais do Congresso, da Câmara dos Deputados e dos Senadores do que do presidente. E é com deputados federais e senadores que o presidente da República precisa negociar o tempo todo. Então, se você tem um ambiente muito hostil no legislativo, ele precisa negociar mais. Se você elegeu pessoas que têm uma ficha corrida questionável, a chance de você ter corrupção é maior. Então, o cuidado para que você tenha uma renovação política de verdade merece muito mais atenção no legislativo do que o próprio executivo. Embora alguns candidatos aí parece que não se importam com isso, né? De dizer para as pessoas que sim, o voto no Congresso é importante, prometendo coisas que não têm a ver com a sua alçada, como se bastasse uma canetada aí do presidente ou do governador para certas coisas e que é a função dos parlamentares, não é, Joyce? Exato. Por que eles agem assim? Olha, o parlamentar, ele pode propor lei, ele pode fazer política pública, mas ele não pode fazer nada sozinho. Ele tem que agir com a maioria do Congresso junto, ele tem que agir com outros deputados
deputados, com outros senadores, e o presidente também precisa estar junto ali. Quem vai dar o veredito final é o presidente. Ainda assim, o nosso legislativo no Brasil é muito poderoso e pode derrubar o veto do presidente, né? Então, nosso legislativo, ele pode fazer lei? Pode, mas ele também pode fiscalizar o presidente. São os dois principais papéis do legislativo. E fazer política, gente, é o principal deles, né? E eu acho que tem um fato aí muito triste, que é que essas pessoas se valem do fato de que o nosso sistema é muito confuso. E ele é confuso não só pela diferença entre o chefe do executivo e o que acontece no legislativo, mas o que acontece no nível federal, no estadual e no municipal. Então, umas pessoas sentem, por exemplo, que tem uma dificuldade no ônibus e ela não tem muita certeza se isso é uma questão com o prefeito, ou com o governador, ou com o presidente. É por isso que você pode ter, por exemplo, um candidato a governador dizendo que vai mudar a lei penal, ou que tem alguma coisa a ver com mudar a lei penal, quando só no nível federal que você pode mudar isso, no Congresso Nacional e com veto ou sanção do presidente da República. Agora, se aproveita, então, de um sistema que já é confuso para confundir ainda mais o eleitor, não é? Não te parece algo assim, Roberto? Eu acho que o eleitor não é levado a sério. Eu acho que os níveis dos debates demonstram isso. Acho que são muito mais em situações de ignorar dificuldades, discutir poucas propostas em concreto e vendendo um show midiático. Política não se faz por meme. E acho que a irresponsabilidade dos candidatos de liderar, mais uma vez, campanhas em tons agressivos e desinformativos mostra uma irresponsabilidade com o fortalecimento da cultura democrática. Agora, Tiririca lidera as intenções de votos aqui por São Paulo. E na campanha dele ele diz, eu enganei você, se referindo ao fato de que tinha dito que não concorreria à reeleição. E sim, concorrente, ele diz, enganei você. O que isso diz sobre as nossas escolhas? Vai dizer muito agora, né? Será que a gente vai continuar votando no Tiririca? Então, assim, eu costumo usar um exemplo, né? Nós somos os empresários, nós vamos contratar os políticos, né? Então, a gente tem que analisar o currículo Lattes, né? Ou o currículo desse candidato. Mas não basta só analisar o currículo e votar. A gente tem que fiscalizar o que esse candidato está fazendo. Então, assim, a gente votou no Tiririca nas últimas eleições porque era voto de protesto, porque estamos descontentes com a política. Isso teve consequências para o nosso sistema. O Tiririca é o famoso puxador de lista, levou vários candidatos junto com ele. Lá dentro do Congresso, eles precisam de outros parlamentares para aprovar projeto. Então, que tipo de projeto Quais são esses candidatos que o Tiririca levou junto? Quais são as preferências desses candidatos? E aí tem o ponto agora. O Tiririca volta falando, vou tentar me reeleger. Nós vamos votar de novo? Sabendo disso? É papel do eleitor agora. Pois ela já se lembrou bem, puxador de votos, especialidade dos partidos. Adoram fazer isso, não é, Rubens? Que cuidados o eleitor deve tomar justamente para uma decisão de última hora não cair nisso, não é? Dos partidos levarem aí as suas preferências, né? Acho que, de maneira bem resumida, é o seguinte. Quando a gente está falando de Assembleia Legislativa, ou seja, um deputado estadual, e a gente está falando de deputado federal, meu conselho seria para que o eleitor pense no partido político. Porque os deputados não fazem o que eles querem. Eles tendem a ter uma certa disciplina partidária muito alta. Eles seguem o partido. Então, é muito importante você ver que partido você está fortalecendo. Se você está fortalecendo, é ideal que você fortaleça partidos que tenham a ver com como você pensa ideologicamente. Se o candidato que você gosta é de um partido que você nunca ouviu falar e que não tem marca nenhuma, muito provavelmente é um partido que não vai necessariamente defender o seu interesse. Então, é muito isso do partido. E no Senado, têm mais liberdade, os senadores, vai quem ganha mais voto, e que você escolha as pessoas absolutamente aí afinadas com você, combativas e que vão defender suas agendas. Mas para deputado estadual e deputado federal, pense antes de mais nada em partido, porque tem esse fenômeno de puxar voto. Agora, de forma geral, olhando para as pesquisas para deputado federal, dos 5 nomes que aparecem nos primeiros lugares no Rio de Janeiro, 3 concorrem à reeleição e 2 são deputados estaduais. Em São Paulo, os 3 primeiros também já estavam lá. Podemos esperar renovação nesse sentido? Que é outro ponto que o eleitor diz, eu quero renovação, não é? Exato. A gente quer renovação, mas a gente está procurando novos candidatos. Nós estamos olhando para aquele candidato que está ali escondido no partido, né? Acabou de ser lançado. Nós estamos olhando para esse candidato ou a gente está olhando só para o candidato que tem mais financiamento de campanha, que tem mais recursos? Porque o candidato que ele tem mais recursos, ele vai ser mais visível para o eleitor. Mas não necessariamente ele vai ser um candidato novo, com novas propostas. Então, será que a gente não tem que escavar um pouquinho mais? A gente não tem que buscar mais informações?
dar uma chance para esses novos políticos, e novos políticos no sentido, esses quadros novos que estão surgindo. Não é que não tem quadros novos, tem, só que eles não são visíveis para os eleitores porque eles recebem menos financiamento de campanha. A campanha deles são mais restritas. Então, a gente quer renovação, mas a gente está votando de fato no novo, né? E acho que também pensando numa dica mais... porque é muito difícil fiscalizar e fazer como renovação. Acho que uma dica muito simples para promover renovação do corpo político, vota em candidatos mulheres. Porque o corpo é uma minoria. Se você está votando uma mulher, a chance de você promover renovação já que elas são minoria Senado, lá, você está muito provavelmente votando em alguém que nunca esteve lá. E pessoas que não recebem o financiamento, também de um modo geral, dos partidos. Existe muita burla para o financiamento das mulheres, que já tem uma cota mínima. Então, votar em mulheres e procurar sites, como por exemplo da Folha de São Paulo, que fazem essa afinidade. Eles fazem uma série de perguntas e mostram quem pensa como você. Então, votar em mulheres e pessoas em partidos que têm uma bandeira como a sua ajudam a fazer isso. Exatamente, porque não tem o tempo ali no rádio, na TV, mas nós temos outras tantas ferramentas hoje, não é, Joyce, que podem nos ajudar nessa escolha? Exato, a gente está com vários aplicativos, né? Todo mundo tem um celular com acesso à internet. Nós temos vários aplicativos hoje que eles fazem essa afinidade do eleitor com o parlamentar, inclusive com o parlamentar que já está na Câmara e que vai tentar a reeleição. Então, através de questões, você votaria a favor ou contra de desmatamento, você votaria a favor ou contra políticas de gênero, o eleitor escolhe a opção e, no resultado, o aplicativo dá o parlamentar que já está na Câmara, que vai se candidatar, que mais votou de acordo com as preferências desse eleitor. Olha que incrível. Né? É uma forma da gente fiscalizar, saber o que o nosso candidato, né, fez e saber se a gente vai votar nele de novo ou não. Né? E mesmo assim, né, candidatos novos, digita no Google, gente. Né? Vai lá no Google, digita o nome do candidato. Estamos na época de campanha, com certeza vai aparecer a ficha desse candidato e as propostas dele. Então, será que ele já foi deputado? Será que ele já não foi? Será que ele é realmente novo? Quanto tempo ele está afiliado a tal partido? Quais são as bandeiras, os discursos que esse candidato está fazendo? Aproveitar para chamar a nossa enquete aqui. Vamos saber das pessoas. Você já escolheu todos os seus representantes para o Legislativo? Sim ou não? Vamos ver aí o que as pessoas dizem. Vocês falaram um pouquinho aí sobre as funções, mas eu gostaria de aproveitar o nosso espaço aqui para falar um pouco mais. Vocês comentaram que é um sistema confuso e os candidatos não ajudam em nada a isso, querem mais é confundir o eleitor. Vamos lá, começando então por deputados, deputado estadual. O que vale a pena chamar a atenção, Rubens? O deputado estadual vai disciplinar, acho que acima de tudo a grande função é daí controlar o governador, que tem uma grande responsabilidade em a segurança pública e educação pública e gerenciamento de saúde no estado, tá? E isso pode variar muito do quanto o estado recebe de verbas por repasses federais ou não, mas uma grande pauta é entender como se pensa a violência policial, como se pensa segurança pública, não mudando, criando crimes, mas sobre o controle sobre a polícia militar, por exemplo. Como que é realizada a questão das escolas, que é algo compartilhado com municípios também. Mas essas acho que são as grandes dimensões, a gente está falando de educação, postos de saúde e comportamento da Polícia Militar nos estados. E que está tão próxima a nós, não é, Joyce? Muitas vezes fica esquecido. Fica esquecido, né? A gente não usa ônibus, a gente não usa metrô, que é a política que é de responsabilidade do Estado maior. O metrô, né? O transporte. Será que a gente está olhando, né? Será que o que é o papel do deputado estadual fazer? É olhar para essas políticas, é cobrar do governador posicionamentos quanto a essas políticas. Qual que é o papel do deputado federal, né? O deputado federal ele já tem mais poderes, né? Ele faz a política nacional que justamente controla a política estadual e municipal, inclusive. Ele faz a famosa PEC, né? Que altera a Constituição, onde estão os nossos direitos, onde estão as nossas políticas, né? Então, o deputado federal ele tem mais poder ainda, né? Porque ele pode criar novas políticas, né? Pode criar novos programas sociais. E ele vai precisar, para isso, da maioria do apoio de outros deputados, inclusive dos senadores, e ele também vai poder controlar o nosso presidente, né? Então, hoje, por exemplo, o presidente pode iniciar a legislação no Brasil? Pode, mas tudo tem que passar pela aprovação dos nossos deputados federais e dos nossos senadores. Tem as famosas medidas provisórias, né? A gente é muito recorrente, né, ouvir que o presidente governa com medida provisória.
medida provisória é o decreto com força de lei. O presidente emitiu num dia, no dia seguinte já está valendo como força de lei. Mas, mesmo assim, tem 60 dias para o Congresso analisar. Exatamente, e ver se concorda ou não. Vai passar pelo Congresso. Exato. Não, o presidente não vai fazer o que ele quer, né? Então, olha como nossos deputados são poderosos. Os senadores também, né, gente? Quer complementar alguma coisa? A Joyce falou do deputado estadual, federal. Quer complementar do federal antes de passar para o senador? Sim, acho que federal na esfera federal é que você vai pensar previdência, aposentadoria das pessoas, legislação criminal, legislação eleitoral, como que são as regras do jogo. Vai ser mais fácil votar em pessoas desconhecidas ou mais difícil? Financiamento de campanha. Você está pensando o regulamento das estatais, tamanho do Estado, os grandes benefícios sociais. Tudo isso acontece via controle e com debate e negociação com deputados federais e senadores. Então, assim, o presidente não faz nada sozinho, e é dependendo da qualidade dessas pessoas e da qualidade dos partidos e do que eles são motivados a fazer, é que vai dar a direção para o país. Sim. Acho importantíssimo esse recado que vocês estão dando, justamente para as pessoas ficarem de olhos atentos às promessas aí, né? Para não achar que esses candidatos fazem alguma coisa sozinhos. Antes de ir para o intervalo, vamos falar do papel dos senadores? Joyce, o que vale a pena destacar? Acho que vale a pena destacar qualquer diferença de um senador para um deputado primeiro, né? Então, o deputado hoje federal, estadual, eles são eleitos por um sistema proporcional de votos. E é proporcional justamente porque a função do deputado federal e a função dos deputados estaduais é representar as diferenças que existem na nossa sociedade. Então, as diferenças de gênero, as diferenças de raça, as diferenças de religião, as diferenças de crenças, as diferenças entre pobres e ricos, as diferenças que a gente tem de renda, de educação. Agora, os senadores, eles representam os estados, eles são eleitos por um sistema majoritário, maioria dos votos, e eles representam as diferenças entre estados. Então, qual a diferença de São Paulo para Bahia? São estados diferentes, que têm necessidades diferentes. O senador, ele precisa estar atento a essas necessidades ligadas ao estado, porque eles são representantes do estado. E acho que eu destacaria uma coisa que é o seguinte, o senador é eleito por 8 anos. É o maior mandato eletivo. Então, a escolha que você está fazendo hoje determina como uma geração inteira de brasileiros vai viver. Com educação, com saúde, com liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Então, assim, todas essas... E esse é o momento de maior renovação no Senado, justamente. São 8 anos e agora vamos escolher 2 senadores. Mais né? da metade. Mais da metade. E outro ponto, né? Hoje o Senado, a gente fala tanto do Judiciário, né? O Judiciário está em pauta hoje. Hoje são senadores que dão o aval aí para as escolhas dos ministros do STF, por exemplo, né? É o Senado que escolhe os ministros do STF, quem pode ser aprovado ou não. É eles que podem fazer impeachment de ministro do STF. São eles que podem pegar um julgamento do Judiciário e fazer se aplicar para o país inteiro, se não era o caso. Então, são funcionários da República da mais alta importância. Eles têm muita força para, eventualmente, barrar medidas que vão prejudicar minorias vulneráveis. Então, eu acho que o Senado vai ser a grande instituição que vai defender o equilíbrio entre maiorias e minorias nos próximos anos. E há tempo de pesquisar e escolher ainda. Estamos aí há menos de 2 semanas, mas dá tempo de escolher bem. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a importância dos cargos do Legislativo. Com a gente, o professor de Direito Rubens Gleiser e a cientista política Joyce Luz. Continue aqui participando da nossa conversa pelas redes sociais, Facebook e Twitter com a hashtag Panorama TV Cultura. Aproveitar para colocar as pessoas aqui na nossa conversa. O Osmar Luciano, pelo Face, ele diz: se tivermos um bom parlamento, mesmo que o executivo não seja muito bom, a balança se equilibra. Concordam? Eu acho que o Osmar pegou o ponto, né? A gente tem um sistema que as pessoas têm a ideia de que o presidente é a grande superpotência da política e consegue mudar o país magicamente. É um equilíbrio muito delicado de executivo, legislativo, judiciário e hoje em dia até Ministério Público. Ali que daí é uma outra coisa que ninguém elege, mas que também entra nessa receita. A capacidade de controlar uma política extremista está totalmente nas mãos de um legislativo qualificado. O Márcio Aguiar, pelo Twitter: muitas cabeças no Congresso. O ideal seria enxugar. Joyce.
Eu não sei se o ideal seria enxugar, né? Porque o Brasil tem uma sociedade muito plural. A gente tem muitas minorias, né? Então, eu não sei o quanto seria bom enxugar. Acho que a gente precisa ter representantes da minoria. Será que se a gente enxugar, a gente vai ter mais mulheres, por exemplo? Eu acho muito difícil. Mas eu acho que o importante é renovar. Tem outros sistemas, a exemplo do Brasil, que tem câmaras com o mesmo tamanho da nossa. O México, por exemplo, tem uma câmara com 500 deputados, a gente com 513, e funciona. O problema é que a gente precisa renovar quem está lá dentro. E por falar em enxugar, seria ideal enxugar gastos, então, Gleiser? Vou aqui repetir aqui os números que nós colocamos no início na reportagem. Cada deputado federal recebe entre salário, verba, ajuda de custo, quase R$185 mil por mês. Dinheiro que sai do nosso bolso. É muito bom lembrar, né? Será que se nós lembrássemos disso, sai do nosso bolso, teríamos mais consciência no momento das nossas escolhas? Eu não sei se consciência é muito difícil, porque eu acho que são agentes que, uma vez que chegam no poder, capturam o orçamento público e se mostram absolutamente desvinculados da realidade do país, em que a média salarial está por volta de R$2.000, R$2.500. Então, alguém que ganha mais do que 10 vezes mais isso como renda, sente que precisa de mais benefícios, ter mais coisas, e captura uma parte de um orçamento que hoje está congelado, com um teto, e disputa. Então, não é só que eles ganham muito, eles disputam recursos com a saúde pública, com a educação. Eles literalmente tiram. Isso aconteceu no reajuste do judiciário, então está em crise, você cortar todos os benefícios sociais, mas você garante um aumento de 40%, 16%, um benefício aqui, outro ali. Então, eu não acho que é só profundamente imoral, porque é demais. Profundamente moral porque tira dinheiro público de saúde, de educação e de inclusão das pessoas. E a população, será que já escolheu seus representantes no Congresso? Nós somos às ruas conferir. Deputado, senador, já sabe quem você vai escolher? Não, ainda estou na dúvida. Não está tão difícil, né? Só eliminar todos que têm ficha suja, sobram alguns poucos, nesses a gente vai olhar o perfil e escolher. A gente pesquisa, né? A vida pública do rapaz. É sempre difícil, mas esse ano, pelo momento que a gente vive, acho que está mais difícil de considerar as melhores propostas, os melhores papéis desempenhados de quem já está na política, quem é novo. Eu busquei pelos que eu já tinha votado na outra eleição e que foram eleitos, e eu avaliei o trabalho que eles fizeram nessa legislatura de agora. É pesquisar bastante, ver para depois não se arrepender de quem que votou, né? Para não se arrepender em quem que votou, né? É bom lembrar também quem votou, não é? Vou emendar aqui a pergunta um comentário do Felipe Barbosa via Twitter. Ele diz: eu percebo que as pessoas possuem um tipo de amnésia eleitoral. Eu, então, não sou consultor em nada, dou a dica para que pelo menos a pessoa anote quando tiver aquele tempinho para dar uma olhadinha para ver o que o candidato está fazendo. São duas questões aqui, né? É lembrar, né? Por que nós esquecemos? Tem até um dado aqui sobre isso. 8 em cada 10 eleitores não se lembram quem votaram para o Congresso Nacional em 2014. Por que temos essa amnésia, Joyce? A gente tem essa amnésia e a gente culpa... hoje é o governo que está ruim, o problema é dos nossos políticos. O problema é dos nossos políticos, mas quem é que colocou eles lá, a gente lembra. A gente vai atrás para ver se o candidato que a gente votou foi eleito, ou a gente só vota e simplesmente esquece. É como eu falei, a gente contrata um político, ele é o nosso funcionário. Eu estou fiscalizando ele? Eu estou vendo o que ele está fazendo? E eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante é essa questão de a gente pensar um pouco no partido, porque tem muita gente que vota e o candidato não entra. Mas não quer dizer que o candidato não entra, não está entrando outros parlamentares do mesmo partido. Então, por isso que é importante também ficar atento ao partido. De repente, o meu candidato não entrou, então eu não tenho a culpa no cartório. Mas o meu voto foi para um partido. Então, eu preciso olhar o que os candidatos dos outros partidos, desse partido estão fazendo. Né? Eu preciso fiscalizar. Eu não posso mais esquecer. É meu funcionário. Ele está ali para me representar. É muito bom colocar dessa forma. É meu funcionário, não é? E eu acho que tem uma culpa compartilhada ali. Então, primeiro, democracia dá trabalho. Né? Ela dá esse trabalho e você tem o dever de, se você sente que hoje você não é uma pessoa bem representada pela classe política, que é uma situação comum, bom, quem te representa? E você tem que olhar por isso, e não faltam meios hoje. Você para meia hora e você acha alguém com afinidade com você. Mas a outra coisa é que o sistema do legislativo para deputados federais é confuso mesmo. Porque não são as pessoas que recebem mais votos que entram. São os partidos que recebem mais votos e quem está na lista desse partido. Então, é um sistema confuso de verdade.
e ele pode não levar pessoas que receberam muitos votos a não se elegerem. Então, o antídoto para isso é cultivar nas pessoas essa ideia de que, para deputado, a ideia é em que partido você está votando, e daí você poder fazer uma cobrança, ainda que essa pessoa não tenha sido eleita, no partido. Sim. E senador, as pessoas lembram, né? Elas tendem a lembrar, porque quem ganha mais voto vai. Mas é confuso o sistema, mas a gente precisa fazer isso se você quer se sentir mais representado. Agora, quanto que esse sistema também do toma lá, da cá também atrapalha para que sejam desenvolvidas políticas públicas de fato de interesse ao cidadão? Eu acho que hoje o problema não é o sistema, né? Não é o sistema o presidencialismo de coalizão, né? Ou até mesmo o sistema eleitoral de representação proporcional de lista aberta. Não acho que ele é o problema, né? Ele é um dos mais democráticos, né? Que garante, de fato, que as minorias consigam estar representadas no Congresso, né? Mas onde eu vejo o problema? Na falta de informação que chega para o eleitor é desinformado, né? Então, ele não sabe como o sistema funciona. Se ele não sabe, não tem como votar. Renata Araújo, aqui pelo Twitter. Enquanto não houver cobrança sobre as promessas de campanha, os candidatos falarão mesmo o que não poderão cumprir. Recadinho final. Acho que recado final dá trabalho, é preciso se informar, mas eu pensaria nisso. A renovação pode se dar por votar em mulheres, atenção aos partidos, o triplo da atenção a quem você coloca no Senado. Muito bem. Joyce, seu minha recado receita final. aqui também vai ser básica, gente. Pensem na maior necessidade que vocês têm, né? Maior necessidade que vocês precisam. Escolham um candidato e pensem no partido. Maravilha, muito obrigada pela participação de vocês. Resultado da enquete, você já escolheu seus representantes, 52% sim, 48% de sim que não. E a Sandra dizendo que o programa hoje está maravilhoso, aprendendo aí sobre os 3 poderes. Obrigada e até a próxima. Agradeço. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Boa tarde para você.